Bom dia, segunda-feira! Nós já iniciamos o segundo semestre de 2025 e eu te pergunto: você já se deu conta do tanto de coisa que você já realizou esse ano? Desde janeiro de 2025 até agora, o que você conseguiu fazer acontecer? Pode ser que você tenha feito coisas gigantescas e extraordinárias, mas pode ser também que você tenha conseguido cumprir pequenas metas, fazer pequenas transformações. Não importa. O que importa é você parar um pouquinho e conseguir identificar o tanto de coisa que já aconteceu até aqui. Então vamos lá. Pode ser que você tenha finalmente conseguido organizar algo importante no seu trabalho. Ou então, você conseguiu fazer pequenas mudanças na sua alimentação e que te deixaram com mais saúde. Talvez até você tenha conseguido se reunir mais com a sua família e com seus amigos, ou quem sabe você conseguiu também fazer mais dinheiro do que estava habituado. Há mais ou menos 2 semanas atrás, eu estava dando uma olhada no meu planner para encontrar uma informação específica do começo do ano. E ao fazer isso, eu me dei conta do tanto de coisa que eu já realizei até agora. E assim, realmente teve muita coisa que não saiu da forma que eu esperava. Mas mesmo assim, eu consegui fazer muitas outras coisas. O grande detalhe é que a gente vai vivendo a nossa vida e a gente nem percebe esse tanto de conquista. E aí é que vem a importância da gente reconhecer isso. Porque fisicamente falando, quando a gente reconhece nossas vitórias, o nosso corpo libera neurotransmissores do bem. Inclusive, eu já falei com vocês sobre isso aqui no podcast Ative seu sistema de recompensa, que foi ao ar no dia 10 de fevereiro. E eu acredito que vale muito a pena você escutar mais uma vez. Mas voltando ao que eu estava contando antes, o que acontece é o seguinte: eu tenho o hábito de celebrar as minhas conquistas, de reconhecer pequenas e grandes vitórias, justamente porque eu sei o quanto isso influencia na minha saúde física e emocional. Que foi o que a gente conversou nesse podcast que eu citei agora há pouco. Mas dessa vez foi um pouco diferente, justamente porque aconteceu na metade do ano e porque eu olhei para todos os meses que passaram até agora. E com esse olhar mais geral, mais amplo em relação ao ano de 2025, foi possível enumerar algumas realizações. Até mesmo coisas que eu não esperava acabaram acontecendo e acabaram sendo mais legais do que eu podia imaginar. E justo nesse final de semana que passou agora, eu estava conversando com a minha cunhada sobre esse tipo de coisa, né? E a gente estava justamente falando como as pessoas passam batido pelas próprias realizações. A maioria das pessoas acaba nem se dando conta do tanto de coisa que conseguiu colocar em prática ou que conseguiu transformar na própria vida. E mais importante ainda, a maioria das pessoas não consegue reconhecer o tamanho das suas próprias conquistas. Você já parou para pensar o quanto você é incrível? Você já se deu conta do tanto de potencial que você tem para fazer acontecer? E justamente pensando em tudo isso que eu falei até agora, eu vou passar para você aqui 3 coisas para você colocar em prática nessa semana. Primeiro, para um pouco e pensa nos acontecimentos desse ano. Igual eu falei para vocês que eu fiz. Dá uma olhadinha aí em todos os meses que passaram e vai, inclusive, enumerando todas as coisas que você conseguiu conquistar. Depois, em segundo lugar, celebre suas conquistas. Sinta a alegria de ter conseguido alcançar tantos objetivos. Deixe o seu corpo se encher de dopamina, de serotonina e de endorfina. Esses hormônios, eles são liberados no nosso corpo toda vez que a gente se sente feliz e quando a gente conquista alguma coisa. Isso é fisiológico. Então, use isso ao seu favor. Quanto mais você celebra suas conquistas, mais o seu corpo se sente motivado, graças à liberação desses hormônios. Então aproveite, não deixe de celebrar, você merece. E, em terceiro lugar, para essa semana, e na verdade, para a vida inteira, ative o seu poder pessoal para fazer o que precisa ser feito, para realizar seus objetivos, para colocar em prática o que você já sabe que precisa fazer. Você tem capacidade para muito mais coisas do que imagina. Então vai e faz. Movimente-se em direção ao que seu coração tanto deseja. Qualquer passo já é alguma coisa, já vai fazer a diferença. Então empodere-se e haja. Você consegue, você dá conta. Essa é uma semana excelente para movimentar-se em direção aos seus sonhos. Então acredite em você e vai! Inclusive, caso o desânimo apareça, eu acredito que seja interessante você escutar esse podcast mais algumas vezes ao longo dessa semana, justamente para relembrar que sim, você tem potencial, sim, você é capaz e sim,
Você merece ser feliz. Eu desejo que sua semana seja repleta de bênçãos e conquistas, e caso você queira agendar uma sessão comigo ou fazer parte da próxima turma da mentoria, que começa no mês que vem, é só clicar no link abaixo. Nos falamos na segunda que vem.